dia! Boa tarde! Boa noite! Eu tenho amigos em todos os lugares. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, senhoras e senhores! Muito bom, meus amigos, muito bom! Olha, estamos todos felizes. Eu sou o Beto Estrada, estou aqui com... Didi Braguinha. Olha aí, diretamente de uma galáxia muito distante. Norton de Gorman Domingues. Olha, senhoras e senhores, e da cadeira pomposa de CEO do Flow Games. Fenicão da Massa, voltando pra falar de coisa boa. Nossa, coisa boa. Caraca, vamos falar. Coisa boa, senhoras e senhores, estamos aqui de volta para falarmos aí do que pode ser o terceiro arco, como o Diogo chamou antes de começarmos a gravar, porque a série Andor, né, a segunda temporada, está sendo de 3 em 3 episódios, então são arcos aí, e estamos no nosso terceiro episódio, falando sobre essa série. Um disclaimer para você que está nos ouvindo ou nos vendo, porque saiba que se você está no Spotify, tá em vídeo também. E se você tá no YouTube, um abraço, vai lá no Spotify, assina ou se inscreve aí, vira assinante, faz aqueles negócios todos. Beleza! Último disclaimer antes da gente avançar este episódio que você está ouvindo, ele vai ter spoilers à vontade. A gente vai falar de tudo que a gente viu, de tudo que a gente acha relevante, todas as nossas teorias, coisas que a gente acha que vem pela frente. Spoiler de livro também, então é pra gente teorizar aqui e ir atrás. Exatamente. Senhoras e senhores, chegamos no momento fatídico, o momento que nunca foi mostrado em nenhuma obra de Star Wars, nenhum livro, nenhum jogo, nenhum filme, nenhuma animação, nada nos preparou para ver o massacre de Gorman, meus amigos. Finalmente, agora, vimos o grande evento que inicia a aliança. A rebelião está para se transformar, meus amigos. Temos a nossa líder, finalmente, senhoras e senhores. Nortinho, primeira coisa, para você e pro Fênix, uma advertência por não terem vindo semana passada, tá bom? Fica aí, claro, publicamente aqui. Leva pra casa, manda a mãe assinar e traz de volta. A gente tava em missão, calma aí. A gente tava trabalhando. Você estava em Gorman. Estava em missão. Tá bom. Missão. Tá bom. Olha, o Fênix devia estar, sei lá, no Japão. Porque o Fênix... o Fênix... De vez em quando ele para aí no Brasil pra fazer um flow, um MRG, um negocinho assim. Gamescom. O Fênix estava na boate, namorando as menininhas por aí, que a gente sabe. Videogame. Mas olha só, vamos lá. Eu quero começar polêmico. Quero ser polêmico, tá? Apesar de termos um episódio muito emocionante, muito legal, né? Estou falando do episódio do massacre de Gorman especificamente, porque são 3. Então, vamos falar dos 3 juntos, né? Como se fosse um só. Apesar de termos algo muito legal, e eu elogio muito, podia ter mais gente pra ser impactante, não podia? Meu irmão, aquela vila do Chaves é foda. Parece a vila. Podia ter mais gente, não podia? Para ser um massacre, assim. Uma galerinha. Pra ser um massacre, uma parada. Eu entendo que eles prezaram pelos figurantes, eles prezaram pelo efeito prático, né? Efeito prático. Eles quiseram trazer essa realidade, né? Afinal de contas, a gente sabe que em Star Wars, quando você vai substituir pessoas por CG, ou bonecos por CG, a galera dá uma reclamada, Yodas, né, e outras coisas que já aconteceram. Mas eu concordo muito. Eu aceitei, suspendi, mas ficou uma vila, ficou um set. Ficou. Sabe qual é o problema, Diogo? Sabe qual é o problema? O Delcio, ao invés de estar trabalhando, fazendo efeito especial lá no Star Wars, tá gravando MRG aqui no Last of Us toda segunda-feira. Ou seja, voltou e a culpa é de vocês. A piada é que esse nosso amigo que grava os nossos episódios de Last of Us, que vai pro ar toda terça-feira, mais ou menos, ele é da ILM, da Industrial Light and Magic, que faz os efeitos todos de Star Wars. Faz tudo que você puder imaginar. Não, e mão na massa, assim. Ele hoje tá num cargo mais alto, então ele tá coordenando os efeitos especiais. Mas, assim, é literalmente, tá, gente? O Delcio, assim, Rogue One,
efeitos especiais feitos por ele, assim. Ele é tipo, head de environment, ele faz hoje cenário, ele faz as coisas da Marvel, do Star Wars e tal, então a culpa é nossa. Ou seja, culpados, é isso que eu ia falar. Trabalhar. Tá falando, mas podia ter mais falando, gente, Fênix. Fênix, Norton, podia ter mais gente. Podia, cara, o negócio que eu fiquei pensando agora que vocês falaram isso, é que se você volta atrás e pensa no episódio 1 dos filmes, né, a Ameaça Fantasma, aquela festa que tem em Naboo no final, eu imagino um negócio assim, de população, e aí o Império mata toda aquela galera. Isso é muito mais impactante que realmente essas... Vamos lá, foi o quê? 100? 150, 200 pessoas ali, no máximo 1000? Alguma coisa assim, né? Então, realmente, é menos impactante, mas, contudo, é forte, né? As imagens que a gente vê, é forte, cara, é pesado. Mas só um ponto importante. A grande questão não é que a gente tá criticando por ser uma parada simples. É porque esse evento é um evento que tem um impacto muito grande em Star Wars. E ele precisa ter uma magnitude que corresponda ao impacto que ele reverbera durante a série. Porque o que a gente tá falando é basicamente o evento, é a gota d'água para a formação da Aliança Rebelde, que dá início ao 4º, 5º, 6º episódio em diante, né? Que dá o início à história de Star Wars. Então, pra gente fica sempre, aquela coisa, mas assim, eu tenho certeza que 100% das pessoas suspenderam essa porra. Sim. Ia ser melhor, mas foda. Mas assim, precisa ser dito que Gorman é uma praça, sabe? Existe só uma praça. E a série inteira que mostra Gorman é sempre aquela praça, a gente nunca sai daquela praça. É sempre aquela praça outra. Onde o cara tá trabalhando, né? Exatamente. Então, a descrença a gente suspende, mas... É sentido. Fala, na hora que começa o corre-corre, você fala, cara, passou 2 TIE Fighter em cima da cabeça deles, cadê esses caras? Cadê Mas esses caras tipo assim, é tipo fizessem isso em Caxambu, tá ligado? E aí, é tipo o massacre de Caxambu. Não, mas é tipo a França. Pro leigo, pro cara que não viaja, tipo eu, quando você fala de França, eu vou lembrar automaticamente do quê? Da Torre Eiffel. Eu vou imaginar que a França é só aquela praça ali ao redor da Torre Eiffel, deve ter 2 padarias e algumas pessoas andando de bicicleta. E é isso, e acabou a França pra mim. Mas é um problema de Star Wars mesmo, né? Tipo, Tatooine tem uma cidade, Naboo tem uma cidade, e é um planeta, né? Olha quantos lugares tem, e só que Star Wars, geralmente, eles falam de uma coisa só, né? Então é uma cidade no planeta X, o planeta sempre é uma coisa só, então faz sentido pra manter o impacto do corre-corre, príncipe, né? Pra manter a coesão, exato. Coruscant é uma cidade enorme, mas é uma cidade só. Mas é uma cidade só. É um planeta. Mas parece que o planeta é aquilo, né? Mas vamos puxar agora em direção já ao episódio, porque a gente começa aqui entendendo que chegou no limite, né? É o momento agora, né? Chegou no momento onde todas as pessoas que estavam trabalhando contra o Império, nos bastidores e etc., elas precisam se rebelar, elas precisam fazer alguma coisa, senão elas vão morrer, basicamente. Não é nenhuma questão de é o momento, é o chamado, é combinado, não. Se a gente não se colocar agora, vai começar a caça às bruxas e nós vamos sucumbir, porque a gente não vai ter exército, a gente não vai ter uma armada, não vai ter nada, ou a gente se une, todos se unem, todos que nós não sabemos quem são, se unem, ou a esperança some, né? E eu acho que, Didi, o Império tá fechando o cerco também, né? O Império tá chegando perto deles e tá começando a identificar cada célula dos rebeldes e o Luthen lá, toda hora ele tá fugindo do Império, cara. Ele tá muito perto de ser pego, toda hora. E desde a primeira temporada, né? Não, mas eu acho que agora, essa crescente que ele falou, eu acho que ela, na verdade, transborda quando a gente vê ele em Coruscant sem peruca. Andando na cidade. Mas é real. Tu fala, caralho, chutou o balde. Mas ele sabe que vai ser pego. Ele fala isso pro Tramon. Ele fala isso pro Cássio. Cara, deu ruim, agora que eu me sacrifico pela causa. Exato. Ele fala que a gente vai ser enforcado, né? Ele fala é a hora que ele tá. Ele sabe que agora ele tá se sacrificando pela causa. E isso é muito foda, porque mostra que o personagem, que de certa forma era um vilão da Aliança Rebelde, porque ele não pensa nas pessoas. Quando a Mon fala pra ele, fala assim, pô, tu matou o meu brother de infância, como se não fosse nada, foi uma parada, tu não tem nem amor, tu não tem nada aí dentro. E aí quando ele fala pro Andor assim, tipo, porra, a gente vai morrer, você vê que todo mundo é dispensável em prol da causa, até ele.
Então, assim, o cara é Ele o meio mais... só o guerreiro das ideias, né? Só que Não, o Sol Guerreiro, ele ele é maluco de verdade, né? Não, mas o Lutem também. Ué, tu acha Não, que o cara mas que faz mas exceção? A mas frase eu quero- do Sol Guerreiro, ela é muito boa porque ela é isso. Não existe... não existe... Sanidade. Não existe rebelião sã. Você tem que ir contra tudo que tá imposto. Sim. Mas o Sol Guerreiro, ele é o mais... O maluco na situação, eu acho que é o mais extremista, literal. Né? Ele é o cara que explode as coisas de verdade. Ele é o cara que vai lá e mata civil. Literalmente. Sabe? Não, é assim, não mata se a gente fosse fazer um eu acho. paralelo que fique claro pra todo mundo que tá ouvindo, eu não tô comparando, eu só tô fazendo um paralelo, tá? Pelo amor de Deus. Mas é assim, um é o Luther King e o outro é o Malcolm X, sabe? Os dois estão pela causa, os dois seguem, mas um segue com violência e o outro segue com outro tipo de mensagem, sabendo que tem que controlar as coisas. Então, assim, mas o Lutem e o Sol Guerreira, eles são a mesma coisa, cara. Eles são só estão em pontos inversos. Mas eles são a mesma coisa. Engraçado. Eu vejo eles muito mais próximos do que distantes, na real, nesse quesito do que eles fazem. A questão é que ele é cirúrgico dentro de uma parada, o Lutem, ele tá atuando ali cirurgicamente, snipando pessoas específicas, tirando ameaças, corrompendo outras paradas. Ele joga no alto escalão, né? E ele tá atuando ali na parada porque ele precisa dar informação para alimentar, inclusive, o Sol Guerreira. Um é dependente total do outro. Isso, né? eles são importantes, são as pontas importantes do início da aliança. Mas ambos estão dispostos a fazer o que for necessário para atingir os fins que eles acham certos, né? De certa maneira. O que o Didi falou, eu acho que a gente pode voltar para essa questão, porque assim... A gente viu que são os rebeldes, até a gente começou falando sobre isso em Gorman, falando, não, tem que ser agora a gente tem que se rebelar. Mas é interessante que todo o primeiro episódio eles deixam claro que não é uma coisa orgânica, são os rebeldes falando, não, precisamos nos rebelar. É o Império falando, a gente precisa que eles pensem assim agora e se rebelem agora, porque a gente precisa da calcita lá, que é o minério, agora. O tempo bateu agora, a gente precisa disso hoje. Então, vamos mandar a tropa, vamos mandar a mineração, vamos fechar a praça, porque eles vão se sentir provocados. Eles vão lá na praça e a gente vai começar o quebra-pau agora. Então, toda essa questão nós precisamos agir agora, não é algo deles, assim. Tanto que no final o do estopim episódio... é feito pelo Império, né? Isso. O estopim é o sniper no muro. Que atira, quem dá o primeiro tiro é o Império. É o que o cara fala ali, o cara que é o empresário. Cara, a gente tá caindo numa armadilha, pera aí, não vamos agora não é pra ir agora não. Por que a gente tá indo agora? Cara, porque o Império precisava que eles fossem. Ô, Noto, é tudo controlado pelo Império. O Império pressiona eles, força eles a fazer essa manifestação. Aí, no dia da manifestação, o Império abre a praça e deixa eles entrarem lá. E, pior, eles recrutam aqueles... Né? Eles recrutam aqueles moleques que claramente são imprudentes e desleixados, porque eles sabem que esses novatos vão cometer algum erro e podem causar a guerra, entendeu? Porque o que eles querem, o Império, não é simplesmente começar a matar todo mundo. Eles querem que a mensagem seja, os Gormons começaram a atacar a gente, e aí a gente se defendeu e é isso, né? E aí, por isso que eles botam aquela trincheira, é muito foda aquilo, eles fazem uma trincheira, pra quê? Qual que é o motivo daquela trincheira e mandar os moleques lá? É só pra rolar alguma coisa. É muito bom isso. E aí, se não rola, tem um sniper lá em cima. Que o sniper atira num desses moleques. Pra parecer que foram um rebelde. Exato. O sniper tá ali pra startar as coisas. Ele sempre esteve ali pra matar um dos impérios, né? Um dos impériais ali. Mas é pra startar a coisa. Ele literalmente ele mata um monte de rebelde. Ele era o estopim. Né? Ele era o estopim. Exato, é o gatilho. Mas, cara, é muito foda isso. Só que assim, eu tenho uma pergunta pra vocês. Porque era pra ser o último arco dessa série, né? Então, porque assim, eu falei, cara, assim, semana passada que vocês não estavam aqui, eu tava falando com o Diogo. Eu falei assim, Diogo, essa série, ela tem que terminar com o Massacre de Gorma. Não é uma escolha. Por quê? Porque a gente vê no Rebels... eu até falei lá, o episódio é a 3ª temporada, Carga Pesada é o nome do episódio. Você vê uma nave, a galera do Rebels, eles têm uma missão, escolta essa nave aí que vai vir aí da Aliança, que o Império quer pegar ela, e você vê eles escoltando no meio do episódio, você vê que a Mon Mothma tá nessa nave, então ela tá fugindo e o Império tá querendo pegar. É exatamente o evento pós
É isso aqui que a gente tá vendo. Só que algo vai acontecer em 3 episódios semana que vem, cara. Mas lembrando que não são só 3 episódios, Beto. A gente tá tendo uma passagem de tempo entre esses arcos, né? De 3 em 3, a gente pula um ano. Sim. A gente tá pulando sempre um ano. Então, provavelmente... Não, todos eles tá pulando um ano? Todos eles, dos 3. Não, a cada 3 primeiro episódios episódio. Toda semana a gente pula um ano. É justamente pra dar os 4 anos que a gente precisa pra Leia fazer 19, 18 anos, sei lá. E aí a gente chegar no 4º filme. E Rogue One também. É verdade, falta um ano before Battle of Yavin, né? Partezinha verdade. de história que talvez a gente veja a Leia, não é, ô Norton? O que você acha? Cabe. Eu acho, olha só, o Organa não ficou lá de bobeira. O Organa não teve uma participação do caralho nesse episódio de sacanagem, sim. né, cara? Galera, vocês querem, achei mata muito o pilota uma atriz nova fazendo a Leia. Já teve a parte dos reis fazendo a Leia, que eu não gostei. A parte dos reis? A menininha lá no Andor lá, lembra que no Andor a gente tinha a Patty Entendi a minha... correndo lá do Flea, do Red Hot. Não, a Patty cara, muito igual, a menina é igual a Patty. Aquilo, não é? É no Obi-Wan? Enfim. É no Obi-Wan. Então, aquela menina é igual. Inclusive, eu falei com a Patty isso. Mesmo. Patty, você precisa se ver, assim, tipo... Aí. Você uns 3 anos atrás. Sabe que... sabe quem talvez fique maneira? Como a Leia? A mina que fez Madame Teia. Não. Não, para de botar essas minas em todo lugar, não, desculpa, cara. Eu tive que... Por quê? A Dakota Johnson... 400 meninas. Ela não A é Dakota Johnson... A Acho principal. que o jogo quer Não. A Dakota Johnson não é uma boa atriz, pelo amor de Deus. Para, Diogo. Pelo amor de Deus. Não, a Dakota Johnson a Leia precisa de uma boa atriz mesmo. Não é porque o Madame T é um filme ruim. Gente, tem que ser uma Mas menina... todos os filmes da Dakota Johnson são ruins. Não, mas tem que ser uma menina, tipo, de, sei lá, de 19 anos, de tem que ser 18 uma anos. Ela tem mais quantos anos? Ser nova. A Dakota é pelo uma menos mulher, uns 30. É uma mulher, Pelo menos rola. uns 30. Ah, tá. Não, Não, Tem que ser uma pelo amor de menina. Deus. Vamos botar a Pela Zendaya. idade, Os pela caras vão idade, botar a Zendaya, mano. Qualquer Zendaya, coisa. Zendaya. Tropeçando, Zendaya, bota a Zendaya. é, E Zendaya. eu toparia, tá? Eu Não, assino. Se botar não. Zendaya de Leia, eu Tira a topo. Zendaya de Star Wars. Não, sai fora. Agora, e se for um Pelo amor de Deus. CGzão da Leia? Não, Caído, Não, esquece. não, Para, não. para. No Rogue One não. já tem o Sejãozão. Não, eles vão ter que achar uma menina, cara. Eles vão ter que achar uma menina. A gente não sabe o que vai ser. Eu votaria Liga pro Dante. na filha do arqueiro lá da Marvel. Acho que aquela menina boa. Hayley Steinfeld lá? Não sei se esse é o nome dela. Eu acho que é a mesmo. Hayley Steinfeld. Não, Cara, essa mesmo, essa mesmo. essa menina, ela tá em alta agora, né? E ela é boa, ela é boa. Ela é muito Ela é boa. boa. Ela E acabou ela tá de na aparecer Marvel, num mas tá filme incrível, Sinners. Muito bom Os esse filme. Pecadores, pô. Ah, Tá então. cinema Tá, aí, no explodindo a Pecadores, cabeça da Podia galera. ser essa menina aí. Mas enfim, o lance Podia, é, legal. vocês querem ver a Leia? Eu quero, sabe por quê? Eu senti, por certeza. que eu falei isso? Porque eu senti que é de propósito, que tem mais um arco. Não acabou ainda. Porque eu acho que para conectar certinho com o Rogue One e depois com a Nova Esperança, tem ainda um passo que eles têm que dar, entendeu? A gente viu agora o começo desse passo, que é a Mon Mothma indo pra Yavin e ela indo pra ser a líder e... Publicamente, eu tenho, né? Cara, eu tenho tanta coisa pra falar que é difícil, porque Não, claro. eu achei tão Entendo mesmo. foda. Mas é mesmo, A construção cara. desses episódios é muito bem feito, cara. É muito bem o fato feito. do Andor ser escondido. Eles falam, não, a Mon Mothma Nossa. vai com o Gold Squad, como chama? O Rogue? Como chama o Esquadrão squad? Dourado aqui? mesmo, Esquadrão Dourado, É. eles falam. É. O Esquadrão Dourado que vai levar ela, porque pra ser mais enfático, né? Ser mais histórico, o momento que ela vai lá pra iniciar a liderança da Aliança Rebelde e tudo. Pô, coitado do Andor, né? Porque foi ele o cara que sempre esteve lá e nunca teve o crédito. Mas Uhum. sempre tem um desses, né? Sempre existe Não, e esse essa- soldado que é o desconhecido. E é isso que é o arco do Luthen e do herói da Cassian. parada, né? É, Eles o que Luthen fazem também as é coisas assim. andarem. Eles fazem as coisas andarem, eles não ficam reconhecimento nenhum, porque eles são a galera da espionagem, a galera que vai se infiltrar nas coisas. Essa é a função deles. E é isso que o Rogue One fala também. É um bando de pessoas Zé, que ninguém conhece, Zé. só que são os caras que salvaram todo mundo, sabe? E ninguém tá falando deles, e eles criaram um filme sobre isso. Sobre a Leia, dentro do canon, a gente já sabe que tem o excelente livro Leia, Princesa de Alderaan, que é canônico, da Claudia Gray, tem aqui no Brasil já.
E a Leia tem ali uns 15, 16 anos, e ela já está no Senado. Ela já está trabalhando na comitiva de Alderaan. Ela já trabalha com o pai dela. E é por isso que nesse episódio, por exemplo, o Bail fala assim, nós senadores sêniors. Porque tem os senadores júniors, tem a galera, tipo, que tá começando, que tá entrando agora, e a Leia já tá. Então, mas a Leia, eu tenho medo de eles Qual que é o seu medo, apresentarem uma Leia descolada, porque essa Leia, ela ainda não é a Leia campo de batalha. Ela se torna a Leia campo de batalha na trilogia original. Não, mas ela já sabe. Mas a trilogia original é daqui a um ano. Ela se a Leia aparecer, ela já tem que aparecer descolada, porque a Leia, no primeiro filme, ela já é descolada. Isso é muito interessante. Agora, vou ser muito honesto. Narrativamente e dentro da construção de roteiro, eu não acho que a Leia deveria aparecer. Eu acho que a gente deveria ter o pai dela na parada, o Organa, né? Como é o nome dele? Bail. O Bail Organa fazendo esse gerenciamento de meio de campo, e a gente só vai ter contato com a Leia recebendo a parada na ponta final de Rogue One. E aí, a partir daí, ela assume. E pra mim, faria total sentido dentro dessa estrutura, e principalmente dentro da proposta de Andor, que é justamente não entrar ainda de maneira forte dentro desse arco principal, né? Dentro dessa parada aqui, a gente tá botando só esses pilares da parada. E a Leia, ela é um expoente, ela é um herói do arco principal da história de Star Wars. Então, a gente dá atenção pra quem não tá lá, pra quem não é esse herói, né? Dá atenção pro soldado. Eu acho que isso, cara, não vai estragar Andor, mas ao mesmo tempo eu acho que seria um tiro no pé. A Leia, ficar com uma função foda, sabe? Fazer uma parada relevante. Eu não faria isso agora. E agora é o momento de falar sobre Bail, sobre Mon Mothma, porque a gente tem que lembrar também que o Bail, ele morre na destruição de Alderaan. Quando a Estrela da Morte atira no planeta da Leia, o Bail tá lá, a mãe da Leia também tá lá, a Breha. Então, assim, a chance que tem desse personagem brilhar, como depois passa o bastão, é agora. Porque ele vai morrer, ele não vai fazer parte da guerra aberta. Ele vai morrer com o planeta dele. A gente teve eles no 1, 2 e 3, no episódio 1, 2 e 3, né, um pouco ali. Mas, objetivamente, pelo menos nos filmes, ele não tem aquela participação, tá inacreditável, aquela coisa. Não, ele parece o tiozão que ficou com o job de cuidar da Leia, né? Mas nesse episódio, é o último episódio, né? Que a Mon Mothma faz o discurso. Eu achei bem legal a participação dele, o momento que ele vai lá, e é interessante, né? Porque lá na espionagem do Império, o cara até comenta, a gente viu aqui que tem alguns insurgentes que podem querer falar nesse plenário de hoje. Aí o cara fala, não, nenhum deles tá na lista de quem vai falar, então só é safe. Mas eles não contavam que o Bail ia puxar a cartilha que dá direito pra outra falar, né? Pois é. E aí ele passou pra ela. Eu achei legal isso. Ele se blinda legislativamente. Regulamento embaixo do braço. Ele usa as leis, né? E ele faz um esquema, tipo assim, são duas pontas que ele amarra antes de chegar na ponta dele, porque tem uma outra senadora que passa pra ele e ele passa pra Leia. Justamente ele achou essa brecha fazendo esse movimento. Então, assim, a gente vai ter que entender. Tá, beleza. Você tá fudido. Como é que você se livra dessa? Porque a gente sabe que, teoricamente, ele se livra. Mas como? Como é que vai ser essa porra? E a gente vai ter que ver o final do Lúthien também, a gente tem que ver como é que o Lúthien vai morrer. Tem muita coisa pra acontecer. Tem muita coisa, mas um ano depois. A gente vai ver muita coisa agora um ano depois. A gente vai ver Porque assim, eu tenho a sensação, Norton, então, que agora esse pulo que a gente vai fazer, ele vai pra pós-Rebels, né? Não. Porque essa transição da Mon Rebels, ele passa até depois, né? Desses momentos. Não, assim, vamos estabelecer a linha do tempo. O que o Tony Gilroy já falou é que os 3 últimos episódios, eles vão desembocar direto em Rogue One. Direto. Vai ser uma ligação direta. Isso é delicioso de saber. Muito bom, hein? Muito bom Rebels, ela acaba... Assim como o Rogue One acaba diretamente em episódio 4, né? Diretamente, na cena, né? Ele ligou tudo. Ele vai fazer isso de novo. E Rebels, ele acaba um pouquinho antes de Rogue One. Então... Não sei se... Entendi. Assim, cronologicamente, sim, ele vai se passar depois de Rogue One, mas é juntinho ali, sabe? Não, mas eu tô falando assim, porque o terceiro episódio do Rebels, eu acho muito importante, assim, agora, quem tá curtindo e curtiu muito ver essa parte de Andor agora, vai lá no Rebels e vê esse episódio. Não é que ele tem muita coisa, mas é legal porque você faz uma conexão muito direta ali dos momentos. Né? Então, entre
essa trilogia de episódios que saiu essa semana e a que vai sair semana que vem, está esse episódio do Rebels. Então, assim, acho que é legal dar uma olhadinha, se chama Carga Pesada, novamente, é pra quem quer. Sim, terceira Episódio temporada. 18 da terceira temporada. Posso só pedir um favor pra galera que faz Star Wars aí, até o ELM lá, galera? Vamos chegar a uma conclusão muito clara, que todo mundo sabe, mas ninguém quer falar. Para de fazer desenho pra criança. Não, É só adulto que vê essa porra. Não, para aí. Não, pode fazer Calma desenho, aí, não tem problema calma não, eu aí, adoro cara, ver desenho. não. Mas assim, aceitem que é só adulto que vê essa porra. Cara, eu tô com o jogo. Rebels é Sabe por quê? infantiloide, tem as Não, paradas Eu infantis. tô, olha só, eu tô com o jogo. Eu tô com o jogo por dois motivos. Primeiro vocês estão motivo. errados. Primeiro motivo. Existe uma animação pra criança mesmo do Existe. Star Wars, que tá lá na Disney Plus, é super bonitinha, super fofinha, e é bem pra criança ali. Então, assim, e a outra é, cara, vamos assumir, somos nós aqui, os barbados aqui, que a gente que é quem dá audiência pra essa merda. Agora, a Disney Plus, porra, bota o áudio original com a Não, mas legendinha em calma aí. português lá no Rebels, vai, porque é só dublado, ou no inglês tá. original. Então, isso entendeu? só mostra aí, porra, não, cara, o que eu acho bizarro é, meu irmão, a gente já tem aí Castlevania, a gente já tem aí Dragon's Dogma, acho também. a gente tem uma Você porrada tá de desenho indo na de Eu Netflix acho também. pra adulto, agressivo pra cacete, cara. Meu irmão, para de achar que essa merda aqui vai ter adolescente vendo, porra, Clone Wars, cara. Tá, Não vai ver, não vai ver. não vai, eu posso não Não vai ver concordar e Rebel, achar o meio ninguém não termo. conhece um adolescente que viu essa porra. Mas, gente, Eu o posso concordar George e achar o Lucas... meio termo, tá bom? Pode ser? O George Eu acho que Lucas podia falou ter pra um- gente. O que ele falou, Fênix? Ele falou, o Star Wars é pra criança. Não, mas é pra criança. Mas era na década de Só que olha 70, só, 80. não, então, mas aí, ó, aí tem uma parada muito interessante, assim, por exemplo, o Afonso deixou de gostar de Star Wars. Porque Porque o virou um Afonso velho paia. Não, ele não quer profundidade de Star Wars. Ele não quer profundidade. Ele entendi. falou isso essa semana com a gente. Ele falou Não, assim, não cara, é. É porque o Afonso Wars é time seja Império e o Império perde. Aí ele fica puto e não vê. Não, Essa mas é a olha só. grande realidade da parada. Vai tomar no Olha cu. só, a real, ele falou isso, ele falou assim, cara, Star Wars era legal quanto era o bem quanto o mal e era só isso. Vai ficando muito complexo dos dois lados, ele não gosta. Então, Star Wars é pra criança, sempre foi. Só que assim, eu acho que algumas obras, e eu acho que o momento evoluiu. A gente tá falando Andor, eu não sei se vocês sim. concordam comigo, eu falei isso com o Diogo. Andor é a melhor parada de Star Wars depois das duas trilogias originais. Nada de Star Wars, na minha opinião, é tão legal, tão bem feito, tão bem escrito, sabe? Quanto Andor, assim. Eu Tipo, vou Eu vou além, entendo que- nem Clone Wars, o Beto. nem Clone Wars. Não, Parou. não, eu vou Perdeu o além, argumento Beto. aqui. Eu acho que dentre os filmes, os únicos que são no nível do Andor são a trilogia original. E olhe lá, porque o Retorno do Jedi eu acho que é abaixo. Muito obrigado. Então, Muito obrigado eu que acho alguém que o concorda com a minha Império opinião. Porque eu acho Contra-Ataca que e o- Retorno de Jedi é uma porra. Eu acho nossa, triste. Ele é bem fraco, eu acho, o roteiro Mas é principalmente porque o roteiro. eu não do Retorno. consigo não olhar para as duas trilogias originais. Eu não consigo. Cara, aquilo ali é a essência de Star Wars, assim. Então, tipo, mas isso que é interessante, ó. Eu queria Não. puxar isso, porque quando saiu a trilogia prequel, um fato muito discutido entre os fãs era sobre a política, que tem muita política, é chato, é muita cena de Senado. E, cara, aqui no Andor, o momento que tem a cena dela, da Mon Mothma, pra dar o discurso, é o ápice do negócio. Mas É o naquela ápice. época, Fênix, eram os Afonsos que estavam lá e não queriam Não tinha, ver essas não coisas. Uhum. Tanto que, eu não sei se vocês já viram, tem uma cena retirada, acho que é do terceiro filme, que mostra o Bail Organa conversando com a Mon Mothma e tal, e eles dizendo exatamente o que vai acontecer em Andor. O George Lucas gravou essa cena, e ele fala que ele tirou, isso tem na época no DVD lá com as cenas extras, né? E ele falando que ele tirou porque as pessoas estavam reclamando de muita politicagem. Mas existe gravada, talvez dê pra ver no YouTube, né, Norton? A Eu cena acho que no Disney Plus tem um documentáriozinho das cenas dele. legal. do Bale conversando com a Mon Mothma, falando, olha, um dia você vai precisar sair daqui, você vai precisar criar uma resistência. Eles já estavam falando disso lá, sacou? Isso é muito foda. E não só isso. Aí entra... Ah, tá. Isso Vou- no episódio 3. Tá, Isso, no episódio no 3, que Vingança é do antes Sith. Antes, tá, sim. E o que eles excluíram dessas cenas da Vingança do Sith, que eles resgataram em Clone Wars, é não só que eles já tinham ali uma aliança, como também a Padmé estava no meio. A Padmé estava junto nessa coligação do Bale e da Mon Mothma contra o Palpatine. E Clone Mas ela Wars não falou resgata com isso. o Anakin?
Não, ela tava na parte do Senado dela. Não, ele foi. cuidando das coisas de Essa Jedi, cena, E ela ela já indo acontece. contra o Palpatine. Essa cena, Fênix, ela acontece exatamente após o massacre das criancinhas que o Entendi. Anakin faz. Quando rola o massacre das criancinhas, eles percebem que a parada vai escalar. Deu E aí, golpe, né? Se junta o Bail, o Amon e a Padme, e eles têm a conversa. Inclusive, o ídolo do jogo tá nessa conversa também. Eles têm essa conversa. Não, O Qui-Gon é foda. o Jar Jar? Não, o Jar Jar. Ah, Eles tá. têm essa Jar Jar. conversa. Ele não gosta, né? Eu não gosto sobre- do Qui-Gon. Sobre... E é o Jar Jar que dá todos os poderes pro Palpatine, hein? Ele tem que lembrar sempre verdade. disso. É o representante de Naboo que fala lá que quer abrir uma votação pra dar poderes supremos para o chanceler. O grande Sith Lord, a gente sabe quem é. Não vou ficar entrando Exatamente. nisso de novo. Eu adoro. Deixa eu só voltar um ponto que a gente falou da Leia rapidamente e como a Leia poderia afetar a Andor e tal, mas é importante a gente lembrar que a gente tem o Darth Vader também, né? Que é um personagem, um dos protagonistas da série, costurando aqui de certa maneira a série de Andor, assim. Ele não tem ali um protagonismo, uma parada tão grandiosa, mas a gente vê a presença dele. E né, nesse terceiro arco, né, nesses 3, no episódio... 3, 6, 7, 8? Não. 789. 7, 8, 9? A gente vê, a força aparecendo com mais força, de certa maneira, né? Teve Force Healer, né? Pois é, e uma sugestão de que o Andor teria alguma espécie de conexão ali, não da maneira tradicional, como a gente sabe, mas que ele teria alguma coisa, com algum entrelaçamento com a força. Porque eu Aonde? Não é isso que eu entendi, não, Didi. O que eu entendi é que a força, pela força, aquela mulher sentiu o caminho que o Andor ia tomar e quanto que ele era Ela importante teve uma visão. pra o reequilíbrio da força, entendeu? Não Tipo, fode, quando Diogo, ela- não fode. Não dá, não quando dá ela força pro encostou Andor, não. no Andor, ela sentiu que, cara, a força tá desbalanceada no universo, isso é um fato. E ele é que ela importante, tira. né? E aí o Andor é uma peça vital Gente, pra rebalancear a força. Olha só, ele eu acho que ela viu que ele vai ser um cara Vocês estão ficando malucos. Ele Não. vira e fala assim, a única coisa que eu tenho de diferente é essa sorte que eu tenho. Essa sorte que eu tenho se chama The Fucking Force. Não. Mas olha só, eu não tô Não. falando que ele é um Jedi, gente. Não. O que eu tô querendo Não. dizer é o seguinte, Não. a gente Não. tá vendo em várias séries de Star Wars O Han Solo a tem força, a força? sendo tratada de maneiras diferentes. A gente tem as bruxas, a gente tem porrada de pessoas que têm contato, tem algum tipo de entrelaçamento com a força, que não são Jedi, ou não são Sith Lords, ou não são Jedi Masters. Não e tal. fode, Mas Diogo, eles não têm fode. alguma Não, coisa. não. Essa Não, curandeira em si, ela é uma usuária da força, ela tem um entrelaçamento com a Ela força que não é tradicional. Ela é. Ela Mas é. ela também não sabe o que é. Ela é uma coisa que esquisita, ela não sabe o que é a força necessariamente. Ela não entende exatamente a complexidade do que é, como a gente tem em Star Wars. Porém, o que ela entende o que a gente sabe é toda vez que uma pessoa que controla a força está diante de uma outra pessoa que tem midi-chlorians, de certa maneira, ele sente a presença. Ou Não seja, fode, ela Diogo, sai não no fode. meio de uma reunião com uma porrada de gente porque ela sentiu a presença do cara. E ela vai atrás do Kaisen, cara. Não, porque a Se você força não achar falou que pra é a ela que tem um força, cara muito vocês estão de importante sacanagem. aqui. Não, a força guiou ela Até o Cassian. tocar nele e falar assim, porra, tu vai ser muito importante no que vai acontecer. Você vai ser crucial na história que vai acontecer. Agora, tu querer dizer que ele tem a força, desculpa, Diogo, não fode. Não Gente, estraga Star Wars pra gente. não tô Responde a estragando, Não pergunta estraga do Andor Norton. pra gente, Diogo. É que Não, vocês estão não, muito limitados Didi. achando que ele é um Jedi. Eu não falei que ele é um Calma, Jedi. ô Didi, responde a pergunta do Norton. Você acha que o mesmo vale pro Han Solo? Não. Então, e aí? Então, mas é o Han Solo na mesma parada. E é tão importante quanto. É tão tudo importante bem, quanto mas, ele então, tem mas o Han sorte Solo pra não porra. teve nenhum momento dessa parada. Ele não teve nenhum ponto que alguém olhou pra ele e falou... Ah, só faltou alguém encontrar ele, mano. Mas não, ele mas tem assim, a parada. mas Olha ninguém só. sentiu a presença do Han Solo. só, Diogo, ninguém teve presta essa atenção. parada. Que a nenhum força Jedi disse. esteja com você não quer dizer que você é um Force Bender. Que a força Mas esteja ele com não você. é um Ela Force olhou Bender, e ela você falou, entende? Eu tô falando que a ele é um força Force tá Bender. com esse cara. Não, Mas e isso nesse vai sentido totalmente de Mas ela não falou contra isso. o que a Tem série alguma fala, conexão. porque... Pera, calma. Existem, mas vamos pelo midi-chlorian. Vamos pelo midi-chlorian, tá? Certo. Ah, A não, contagem não. de midi-chlorian. Vamos, eu Eu acho que é quero válido falar usar. de midi-chlorians. A contagem de midi-chlorian no teu quer sangue. estragar Não quero, cara, eu preciso só que você abra o teu peito pra você ouvir o que eu tô falando, porque faz muito sentido dentro Abre do o meu proposto. peito? Senão essa série não tem por que aquela cena acontecer. Essa história de mensageiro e o caralho, puta, ela é irrisível se não tiver Não, o porquê Porque dela é uma olhar pro religião. Endor.
Não, Então, mas Mas não, tocou ó, no meu coração que ele vai ser importante. sente... Olha, lembra do Rogue One, que tem aquele maluco que é o monge budista? Que não tem acesso à o- força. Que ele não tem. Mas The ele é Force um cara is with me. que ele não é um usuário da força, mas One ele off. acredita na força, ele sente a força. Ele é um crente. Ele, Não. Ele é um crente. Ele tem alguma conexão com a força. Ele não, Não. é um force Não, ele é um religioso. Ele é um religioso, ponto. Ele não tem contato com a gente. força. Exato. Ele tem algo. Porra, vocês vão me desculpar. Ele tem alguma. Ele tem Ô, alguma. Didi. A força tem alguma utilidade pra ele. Ele não faz o que ele faz porque ele treinou pra caralho. Ele é o demolidor. Então, Que tem um super poder, caralho! Não, mas Didi, é tipo, ó, ele pega a vou visão e matar todo o pau. resto é aguçado. Eu vou Não, matar o mas pau. ele- Ah, Deixa eu matar o pau essa questão Por favor, do Didi. por favor. Ó, a grande questão pra mim do arco do Andor nessa série, nessa segunda temporada principalmente, é sobre ele se radicalizar por causa da rebelião e ele toda hora nessa série fica falando que ele tá tomando as escolhas dele, que ele vai tomar as Ele escolhas quer vazar, né, e Fênix? ninguém vai tomar as escolhas por ele. Só que ele não faz isso, ele só fica tomando as escolhas que é bom pra rebelião. E ele Essa nunca frase, essa consegue. bomba Até também, né? quando ele acha que ele vai conseguir, ele vai ficar com a Bix lá na casinha, a Aham. Bix vaza A Bix resolve, e força ele a voltar. é incrível. Então, assim, ele não tem escolha. E todos esse momento ele tá sendo controlado, mas por um motivo bom, vai. Cara, Não, aquela, inclusive, aquela frase que ele fala, quando ele fala assim, eu quero, a partir de agora, eu quero tomar minhas próprias decisões. Aí vira a mulher a atendente lá do Lutem, né? A Fala Cleia, assim, né? uai, eu achei que era sempre sobre isso, né? Sobre a gente E o poder Lutem tomar fala sempre as isso nossas também. decisões. Ele fala, caralho! O Lutem Não, fala e a mesma coisa pra ele. Ele fala, eu tô tomando as minhas decisões. Aí ele fala, é isso? É isso que a gente tá tentando Eu fazer. acho que é, então a o gente Lutem tá que fala, eu posso estar É. confundindo. Não, Não, os e, dois e falam. assim, Diogo, Os dois falam, tá. o lance é que a Bix metendo o pé, claramente, ou a gente não viu, ou ela percebeu e tal, mas assim, dá pra dizer que a Bix depois foi falar com a Vidente da Força, a Vidente da Força falou, irmão, ele precisa seguir esse caminho, não tem escolha. Ou a Bix percebeu isso, sabe? Mas o que a Vidente viu, a Bix percebeu. Aquela cena, ela existiu e fez sentido pra Bix ir embora. Aquela cena é o que diz pra Bix o seguinte, olha, não dá pra tirar o Andor desse caminho. Não dá. Já tá traçado, a força vai levar ele pra cá, ele precisa ir e Concordo. você precisa machucar ele. Ele precisa perder você. Porque olha o que você, Diogo, tá falando desde do primeiro episódio Não, que a eu gente concordo, gravou sobre a concordo. segunda temporada. Você falou, para a jornada do Andor ser completa, ele precisa perder todas as pessoas ao redor dele, as pessoas que ele ama. Você Sim. falou isso no primeiro que a gente gravou. Sim. A gente achou que a Bix fosse morrer. Faz Você falou sentido. isso. Não, Você- eu acho que ela ainda vai em algum Então, momento. não, nos eu não próximos acho que ela episódios. morreu, mas eu acho que a morte ficou simbólica. Porque você falou, Diogo, você ela- falou assim, ó, no terceiro arco, a Bix vai morrer. Você falou isso, Diogo. na Não, primeira vai vez que eu falou. falei que todo mundo. Eu defini quais personagens. Agora tá Eu faltando acho dois que a só ida pra morrer. embora dela, O eu acho Lutem que a e o ida embora Andor? dela Não, o é a Andor morte. Não morre, né? Não, eu acho que a ida embora dela é a morte. Pode Essa ser, é pode a ser. morte pode pra ser. ele, perdeu. Talvez nunca mais ele encontre ela, né? Uhum. Agora Não vai ele vai encontrar, entrar não vai naquele encontrar, arco ele não que a gente pode. sabe que ele entra, Não né? pode. Que realmente, ele não encontra mais ela e ele morre e a gente sabe como. Então ele perdeu ela mesmo e foi necessário pra ele entrar. Mas por que eu puxei isso? Porque pra mim, aquela cena dele com a usar da força era pra ele ficar pensativo sobre isso. Ela fala pra ele umas coisas que entram na cabeça dele. Ele buga. Você vê, ele fica, cara, realmente. Ela tá falando uns negócios aqui que eu não entendo ainda, mas ele vai entendendo Uhum. aos poucos, entendeu? Quando Não, ele e ele, perde a ele vez, claramente é descrente, né? Tipo, ela cura Descrente o ombro total. dele Ele e não aí ele fala, acredita meu, não na acredito força. que ela fez isso. Tanto que Ele ele nem depois ele fica assim, acredita na caralho, ele rebelião, curou cara. essa porra, né? Ele fica mexendo e curou essa porra. e ele não acredita na rebelião, né? Por isso que Total. ele quer sair toda hora. Ele Total. não acredita nessa Ele nunca causa. ganhou nada com isso. Mas, ó, Nunca. eu entendo É. pra caralho isso, Fênix. Eu entendo, inclusive, esse paralelo. Eu acho que isso continua sendo válido. O meu grande ponto é o seguinte. Dentro do lore de Star Wars, não existe acaso. A construção do universo de Star Wars, ela é definida pelo parâmetro a força. A força é o que diferencia Star Wars de todas as outras obras. E o que é a força? A força é o que rege o destino, é o que rege as coisas. Então, quando a força define que algo vai acontecer, e a pessoa prevê isso, uma vidente, o que quer que seja, ela está em conexão com a força. O que eu estou dizendo do Andor, do Cassian, ele ter algum entrelaçamento com a força, não é que ele seja um Jedi, mas se ele está predestinado a algo,
significa que ele tem algum contato com a força e a força o está guiando para aquele caminho. Então, ele mas não precisa ele ter... Eu entendi o que você tá dizendo, não tô falando que ele é um Jedi, mas a gente tem que lembrar que se ele tiver um mínimo de acesso à força, há uma intuição muito maior, que quer dizer que ele tem um poderzinho, isso vai de encontro ao que a série tá propondo. Porque a série tá propondo que a gente tá acompanhando um monte de Zé Ninguém. A gente tá acompanhando um monte de pessoas aleatórias. A gente tem que ver nos Zé Ninguém a influência Não, da força de alguma maneira. Eu acho que então, como a gente eu acho viu que a força tá guiando. A força tá guiando. É isso que a força tá fazendo. Mas essa eles. sorte que ele fala é a força guiando ele. São as Mas isso não quer dizer que ele está em contato com ela. É isso que eu tô falando. Mas é ele tem que estar em contato com ela pra ele guiar. Você Por entende? quê? Eu não entendo, Não, ô porque- Didi. como é que Você ele não vai- é o cara Ah. que falou pra gente que o Andor é bom justamente porque não tem Jedi e força? Você não Mas não pensou tem isso no Jedi. começo? Isso, não, assim, eu continuo, mas ao mesmo tempo, se a gente tirar a força de Star Wars, deixa de ser Star Wars. O que eu tô colocando é dentro de um conceito básico de estrutura de universo, a força, ela está em todo lugar. Ela é... Isso é Star Wars, você fala Mas, Star ó, Wars. eu acho que a gente tem muitas coisas melhores pra falar Total, do que se total. o Cassian tem a força ou não. Não, total. Isso é uma discussão que provavelmente vai ser eterna, a gente vai debater essa porra durante anos a fundo. Mas Não, eu Diogo, puxar ninguém vai debater se o Andor tem a força, Diogo. Porque não Ninguém tem, se for, esquece não isso. tem, Diogo. Mas Ninguém vai deixa, debater isso, Diogo. Não dá ver. palha. Vamos Ó, ver. deixa eu falar Porra, outra ninguém coisa vai que eu achei debater muito isso, legal. cara. Ó, um negócio muito Ouvintes, bom desses episódios. Vamos ver. Espere. Ó, eu senti que o encontro de alguns personagens nesses últimos episódios que não teve antes. É estranho isso, porque a gente tá acompanhando essa série há tanto tempo e a gente vê esses personagens, mas eles não se encontram. Então, por exemplo, quando o Cassian encontra a Mon Mothma, naquele momento que eles se encontraram e eles tiveram algum diálogo bem simples. É a primeira vez, né? Eu me Caraca, toquei, pode caralho, é a ser. primeira vez que É a eles se primeira veem, vez, né? cara. Todo É esse tempo bizarro. eles estão lá, os dois, e a gente acompanhando as histórias dos dois, é a primeira vez que eles se encontram. E é a frase? última, provavelmente. E a frase? né? A última E a frase? também. Qual que é Eu a tenho um frase? amigo Me em lembra. todos os lugares. Puta que pariu, isso é muito Tem bom, amigos velho. em todos os Porque lugares. quando ele fala pra ela, a gente sabe que ele é bom, mas ela tá em dúvida. Aí quando ela olha, você fala assim, caralho, tem um impacto, né? o Andor e a Mon Mothma. É isso que você tá falando. Essa frase, ela conecta o Andor e a Mon Mothma. Aí você fala assim, caralho, eu tenho amigo em todos os lugares, cara. É, tipo, muito foda isso. Posso E é uma ser frase que um... faz sentido, né? Nesse Não, sentido. Didi, você não pode mais nada hoje. Posso Você ser um não pode profeta mais do nada caos hoje. aqui? Rapidamente, vai só lá. pra chegar. Lá vem. Essa Aí. cena da fuga do Senado, ela é frágil. Por Não quê? é frágil? Ela é frágil, ela é frágil, ela é frágil. Por que Eu concordo. frágil? Porque, porra, você tá no centro do universo. Onde Você tá em todos... Coruscant, cara. Porra. E aí, onde tá todo mundo preocupado de alguém falar merda, porque é um ponto marcante ali, supostamente, né? O Império, ele tá O Império fazendo não pode uma tramóia vacilar. ali por baixo dos panos, ou seja, tem muita atenção naquela porra. E aí, a pessoa que faz o discurso disruptivo do bagulho, que vai ruir as estruturas, supostamente, que pode ruir, ela sai andando do Senado? É. Não, Porra. mas calma. Irmão, Ela qual é o plano de saiu contingência? andando. Não, Aí, sai andando. Eu acho assim, Fênix, foi muito foda, mas assim, ela sai andando, primeiro, porra. Chama Andor, né? Aí ela tem que sair andando. pra sacanagem. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, Fênix, Meu Deus. se algum dia o MRG botar um espião no Flow, ele não vai ter cara de espião do mal. Porque aquela menina traidora, tipo assim, quando ela apareceram Faltou a os três cicatriz lá. do rosto, assim, né? Faltou a cicatriz no Apareceram rosto. os três, eu falei assim, querida, já sei quem você é, sabe? Tipo assim, porra, tá muito na cara, sabe? Então assim, Moleque, se ela tivesse um tapa-olho, eu acho que eu desconfiaria Mas mesmo. às vezes é por isso que que o Lutem percebeu e avisou, né? Ele Não, viu os três não. lá e falou, pô, essa aí é estranha. Eles explicam em duas frases como que o Lutem percebeu, vocês sacaram? Não, O cara não, do meu. ISB, lá que tá investigando a Momotima, lá, o cara que tá no turno dele, ele fala assim, ó, a menina do Jung já tá na missão, que é a espiã. Jung é o contato do Lutem, do ISB. É o Lone, é o ruivo lá, o bigodinho.
Então a menina foi plantada pelo Jung, porque o ISB mandou, ele tem que trabalhar pro ISB, e por Mas ele ele ser avisou. o contato do Lutem, ele falou, ó, o ISB vai infiltrar uma menina, que eu vou ter que Por infiltrar. isso que ele não fala quem é que foi, como é que ele conseguiu essa informação. Exato, né? por isso que o Só Lutem confiar, tem né? essa informação, porque foi o Lone que contou pra ele, que foi o próprio Lone que teve que Pô, botar. muito bom isso, eu não tinha a percebido. menina- É, eu também Caralho. não. Que Cara, série é essa muito série boa, é cara. muito Cara, bem amarrada. Por isso que eu fico meio Impressionante, puto quando vocês falam que é delicada, é frágil a cena, porque eu não acho frágil, eu acho que é bem amarrada. Eu acho que eles não esperavam que a Mon Mothma ia fazer aquele discurso. Aí, quando ela começou a fazer, eles tentaram cortar a transição, né, pra censurar, e eles não conseguiram cortar também. Ela foi até o finalzinho lá, quando ela fala do Ela fala o nome Imperador Palpatine, aí, pô, corta. Porra, é muito Por que ela não desnecessário, por que eles não conseguiram cortar? Porque também lá dentro do negócio de transmissão, tinham dois maluquinhos lá que fecharam a porta, falaram, não sei onde tá a chave e tal, que eles estavam jogando também os rebeldes. Então é tudo bem Fica pra news. amarradinho. Aí quando ela termina o discurso dela, o Andor já tá lá esperando, porque ele vai escoltar ela direto pra sair de lá. E você percebe que os imperiais, assim que ele termina, eles falam, vamos lá atrás dela. Manda os caras chegam lá na sala, não tá lá mais, porque ela saiu na hora, né? Instantâneo. Só que os imperiais já estavam prontos com aquela mulher lá. Só que eles não contavam Entendi. E Você a tá resposta- propondo é que tudo bem esse plano de amarrado. contingência deles seria o suficiente pra resolver Calma, a situação. calma. Não, e você eu tem que vou- pensar que Faz depois sentido, do faz sentido. discurso, o Império não pode simplesmente mandar um monte de trooper. É estranho isso, é censura na cara. Tá. Nesse momento, o Império ainda não é o Império de censura e foda-se tudo. Entendeu? Eles ainda estão tentando faz parecer sentido. que é um negócio de não, a gente tá fazendo bem pra galáxia. Essa é a imagem Porque que o depois Império disso tenta o Império passar. vai virar o jogo. Depois disso. Isso, aí- após- Agora o Império vai falar, foda-se, o Imperador vai falar, Foda-se, agora a gente Foda-se. controla tudo, mas Não, nesse momento não, ainda não é Ah, isso. Não é? Ô, Fênix, eu vou advogar ao seu favor. E a resposta disso tá na parte do senador de Gorman sendo preso. Porque na hora que ele tá sendo preso, as pessoas começam a falar, como assim tem Stormtroopers no Senado? Isso é proibido. Eles falam. verdade. Eles falam, não pode, é a casa da exatamente. democracia. Cara, É vocês têm censura, razão. cara, é Dou um censura. passo atrás. Dou um passo atrás Isso aqui. é feio. Então, o Império não pode simplesmente pegar a Mon Mothma e prender do nada assim, porque ela fez um discurso. Tanto que quem ia pegar era E eles o tentaram motorista fazer dela, isso, né? né? Era o motorista dela que ia pegar ela. Então ele só ia enfiar ela no carro e ele vai embora. E tanto que eles prendem o senador de Gorman com a justificativa de que Gorman se rebelou, né? E que teve aquela Logo, coisa ele toda estaria e tal, envolvido, então ele né? Uhum. Então eles têm um aval ali jurídico. Existe uma lei que está E o sendo pior é seguida que de ele certa nem forma. tava envolvido, né? Ele se negou a se envolver na parada. Ele falou, não vou fazer parte de nada disso não, é perigoso e Não, tal. cara, faz total Não foi sentido. preso. Se ele, então, você tem total, eu acho que tem total razão. Se eles tivessem feito um plano mais agressivo, eles quebrariam toda essa linha de pensamento. Até o plano da Mon Mothma falar no Senado que eles precisaram, balizar legalmente isso pra ela poder chegar nela. E isso ser uma forma de blindagem constitucional, de certa maneira, para as pessoas que a ajudarem. Se o Império simplesmente arrasasse o Senado, perdeu toda a necessidade de fazer uma merda dessa. Né? Então, tem total razão. exatamente. Dá um passo atrás bonito aqui. E eu acho Sim. muito legal também o fato dessa série ter muita espionagem num ponto que, mano, o motorista dela é infiltrado e uma pessoa da equipe de escolta dela é infiltrada. Então, assim, ela já todo sabia mundo. que o motorista é infiltrado, ela não ia com o motorista, mas o Império pensou nisso e botou outra pessoa na equipe de, Não, e ela de evacuação. e o Lutem tem um cara infiltrado com ela há um tempo que ela não sabia. Tipo assim, É muito bom, há 2 anos, né? 2 anos. a espionagem da série é muito foda mesmo. Essa Muito, série muito cara, foda. essa série, ela é muito boa, cara. Cara, e muito boa. aquele momento que o senador de Gorman tá sendo preso, essa parte é muito legal. Que os caras estão arrastando ele, todo mundo chocado, e ele fala, hoje sou eu, amanhã é vocês. E aí a câmera aponta pra cara do Bale. Nossa, cara, é muito forte, é muito que, tão me Porque é prendendo. literalmente nisso, né? Que é Amanhã literalmente vai isso, ser ele né? mesmo. Amanhã vai ser o Bale que tá lá olhando, vai ser Alderaan. Assim, hoje eles estão me prendendo e estão destruindo meu planeta. E ninguém tá fazendo nada, todo mundo me olhando. Isso Mas é aí amanhã importante. vai ser vocês, cara. A Estrela da Morte demorou quanto porque a gente, a Estrela da Morte ela vai surgir, né? Ela tá 2 finalizada décadas, em Rogue né, One. em construção. né? Então ela já está em construção aqui.
mas ainda não é mencionado, pelo menos eu não tô... Eles massacraram Gorman pra construir a Estrela da Morte, porra. Pra terminar. Parte da construção. Ah, tá, porque eles precisam daquela energia, né? Tá atrasado. Didi, eu acho que são 2 décadas de construção da Estrela da Morte. É um negócio Na verdade é mais, porque no livro The Catalyst, que é uma prequel de Rogue One, do James Luceno, inclusive, é bem legal. Eles falam que lembra lá no Ataque dos Clones, que tem os Geonosianos entregando os planos da Estrela da Morte pro Dukan? Sim. Lá no Ataque dos Clones, bem na batalha final ali. O esquema, a produção da Estrela da Morte começa lá. Durante a República. Porque eles usam o meio argumento tipo bomba atômica. Olha o que encontramos dos separatistas. Uma mega arma, que seria a Estrela da Morte. Então a ideia era dos separatistas. Não, mas demorou 20 anos. A construção leva 20 anos. Não, né? mas o que demorou, é isso que eles explicam também em Rogue One, o que demorou não foi a Estrela da Morte em si, foi o raio. A base em si, inclusive eles saltam no hiperespaço já, eles conseguiam fazer isso rápido. O que eles não estavam conseguindo fazer é a mega arma. Que é por isso que o Galen foge, eles ficam atrás do Galen. A base em si, lembra que a gente viu lá no final da primeira temporada de Andor, a antena fechando? A base tá quase pronta. Total, mas assim, o lance é que, tipo, a parada, só respondendo, a construção demora 20 anos. Tanto Sim, que a segunda Estrela da Morte, porra, aí a ciência já evoluiu, demora ali uns 4 aninhos. É bem mais rápido pra ser construída, né? Porque aí você já sabe o que fazer e tal. Porra nenhuma. O esquema de Rogue One é esse. O Galen Erso tentou fugir uns anos. Eles precisavam dele pra fazer o diacho do raio. Porque não adianta nada ter a mega base se não tinha a destruidora de planetas. Então o que atrasou também a produção da Estrela da Morte foi o Galen conseguir fugir, o Galen ficar desaparecido lá uns anos com a filha dele e a esposa lá no meio do mato. Então isso atrasou muito a produção. E nesse momento em Andor, eles abrem lá falando, o Partagás falando, que o Império precisa do minério lá da calcita agora, porque eles estão atrasados e o Krennic quer resultado. Então a Estrela da Morte ela tá de fato atrasada já. O lançamento dela já era pra ter rolado, porque a galera tá se rebelando, tem muita gente já se movimentando pra isso. Senhores, estamos rumando para o fim, né? Então, semana que vem estaremos aqui novamente pra gente fechar, concluir isso maravilhosamente bem. Mas antes de fecharmos, eu quero saber de cada um. Vossas apostas para o que teremos no arco final de Andor. Fenicão. Cara, só pra concluir, eu queria falar que eu acho genial a escolha dos nomes dos episódios que eles escolheram. O primeiro episódio desse arco, ele é mais um setup, né, pro que vai acontecer, ele é mais fraco, mas o próximo episódio, o episódio 8, que é o episódio do ataque em Gorman, ele chama Who Are You? Quem é você? Que é a frase que o Andor fala pro... Como chama o maluquinho? O Cyril. Quando o Cyril vai matar ele e ele morre. Porque é muito bom, porque o Cyril tá há tanto tempo, cara, atrás do Andor. O Andor é o arqui-inimigo dele. E o Andor nem sabe quem é ele. E aí, nesse momento, ele meio que quebra. O Cyril vê nem isso. falamos, né? Que virada de personagem. Que virada. A única desculpa que eu tenho pro Cyril lutar pra caralho é porque ele tá lutando contra o Cassian. Senão, eu acharia que porque ele não incrível. lutou pela menina, não. Ele lutou pela vingança dele, que ele tá... Pô, todo o arco do Cyril começou com o Andor matando o maluquinho lá. Entendeu? No começo da série. Pode crer. O Cyril entrou nessa jornada por causa do Andor. E aí, às vezes, o Cyril, nesse momento que ele viu que o mundo dele colapsou, que ele confiou na mulher e confiou no Império, e o Império e a mulher quebraram ele falou, quer saber, eu vou matar esse desgraçado que me botou nessa jornada. E ele tentou matar, só que aí quando o cara vira pra você e fala, quem que é você? Nem sei quem é você, cara. Aí ele quebra, né? Ele fala, porra... aí eu te amo, ali. Eu te amo, sempre te amei. Exato. O Thanos foi Feiticeiro Escarlate, eu nem sei quem você é, cara. E morre como se nada tivesse acontecido, né, cara? É um personagem muito importante, muito foda. O Cyril é um personagem muito foda. Eu gostaria até de ver o processo dele ali de transformação, porque artisticamente é muito bom, né? O cabelo dele está desarrumado. Quer dizer que ele é outra pessoa, ele se transformou ali, né? Então, eu gostaria de ver, assim, tomara que lance um livro, alguma coisa sobre esse período do Cyril. Eu gostaria.
essa frase, eu vi um canal no YouTube muito bom que chama Screen Crush. Não. Não, o Norton Domingues é melhor. Mas um outro canal que é bom também, Norton, é o Screen Crush. Ele comentou que essa cena do Quem é Você lembrou ele de uma cena do filme do Street Fighter em 94. Que o Bison, ele encontra uma mulher que o exército do Bison invadiu e matou toda a aldeia dela, sabe? E aí ele encontra com ela depois de anos e ele fala: o dia mais importante da sua vida foi o dia que o exército do Bison entrou na sua aldeia e matou todo mundo. Pra mim, foi terça-feira. pra ele, o Bison foi uma terça-feira. É um dia qualquer. Isso mostra a magnitude de diferença de tamanhos. Eu acho que o Cyril sentiu isso, sabe? Ele é um Zé Ninguém. Foda-se ele. Ele não é nada. Nem perto da rebelião, nem perto do Império. Ele é nada. Ele é inútil. E aí ele morre como inútil também, né? Ele morre, não concluiu nada do arco dele, ele não conseguiu fazer nada, ele só foi um inútil. E eu acho que é perfeito pro arco dele, porque esse é o Cyril. Eu queria ressaltar isso, porque eu acho muito foda. E o nome do episódio 9 é Welcome to the Rebellion, que é o que o Cassian fala pra Mon Mothma. Olha isso, mano. O Endor é muito fala foda. Pra Mon Mothma: bem-vinda à rebelião. O Endor recebe a Mon Mothma. Ele é o cara que abre a porta da rebelião pra Mon Mothma. Welcome to the Rebellion. Agora você tá dentro. Olha o peso disso pra história do Star Wars, cara. É muito legal. Ele batizou a Mon Mothma. É isso, ele batiza. Caraca, ele fala, agora você é da rebelião. Ponto. E a forma que ele faz isso é muito bom, porque ele simplesmente mata as pessoas, sem mais nem menos. A Mon Mothma fica em choque e ela fala: você matou meu motorista. E ele fala: é isso aí, mano. Olha pra mim. Vamos aqui, pega na minha mão e vamos embora. Vamos embora. É bem-vindo à rebelião. É sobre isso. Pessoas vão morrer sobre isso. Pelo nosso objetivo. Agora, por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque o Luthen ensinou ele. Doeu pra caralho. Ele perdeu pessoas, pessoas morreram. Agora, aquele Endor é o nosso Endor. Finalmente, ele se transformou. Ele entendeu. Bem-vindo à rebelião. É assim que acontece. Esse é o Endor que a gente vê no começo do Rogue One matando um cara que é amigo dele, sem mais nem menos, né? O cara fala: o que a gente faz? Pelo amor de Deus, ele mata o cara. Aí você fala: nossa, que cara mal, né? E no começo do Endor, a série, a gente não vê esse Endor, né? É outro cara. Então, agora precisou dessa transformação dele e ele chegar nesse ponto. Eu ainda acho que falta um detalhezinho ali do Endor que a gente precisa mostrar uma diferença entre a Aliança Rebelde e o Endor, né? O Endor, ele faz parte de um time meio Sol Guerreira, meio Luthen, que a gente sabe, mais extremo, que, meu irmão, vai matar geral e o caralho. E a Aliança Rebelde, ela é meio que um exército que vai lutar de acordo com as regras. O Endor não existe Aliança Rebelde ainda, Diogo. Sim, o Endor é parte da rebelião. Da rebelião, mas eles vão, eu acho que nesses próximos 3, eles precisam deixar alguma rusga entre a Mothma e o Endor, em proposição. O Endor tá disposto a matar pessoas e a Mon Mothma, ela tá disposto a lutar uma guerra. Então, mas é porque assim, total, porque assim, e aí agora eu vou jogar pro Norton, porque nesse episódio que eu tô falando do Rebels, que eu falo que é importante vocês verem, no final do episódio, a Mon Mothma convoca todas as células de rebelião diferentes que estão em outros lugares e fala: venham comigo. Ali ela cria a aliança dos rebeldes. Então, assim, o que existe agora são várias células separadas que a Mon Mothma vai juntar tudo. E eu quero saber de você, Norton, o que você acha que veremos no último arco? Pra gente fechar este episódio lindamente. Cara, eu vou pegar gancho no que você falou. Eu acho que o próximo episódio, além de casar com o Rogue One, vai ser essa questão do exército se multiplicar, das alianças se formar mesmo. Acho que vai ser depois dessa convocação que ela faz no Rebels. Vai. Eu acho que já vai ser o bicho pegando mesmo, assim, ó. Todo mundo que tinha que vir já veio. Temos que fazer missão agora, ó. Fiquei sabendo de uma missão aí, de um piloto. Aí já vai casar com o Rogue One de alguma maneira. Mas eu acho que vai ser essa questão. Eu acho que vai ser full Aliança Rebelde agora. E Cassian no meio disso. E principalmente, a gente não pode esquecer,
descobrir como que o Lúthien, a Cleia, essa galera se encaixa nisso tudo. Eles vão pra rebelião? Eles não vão? Eles vão morrer? Lúthien vai morrer. Que eles têm que fechar. O Lúthien vai morrer. Mas assim... Ele precisa. Ele precisa morrer, eu acho também. São personagens trágicos, não tem como. E assim, mais do que nunca, então, você que tá ouvindo isso, cara, vai ver esse episódio do Rebels, porque é ali, no final dele, a Mon Mothma manda uma mensagem pra galáxia e fala assim: estou convocando todas as células, todos vocês que estão lutando do Império, e as naves chegam. Você vê elas chegando e se reunindo perante a Mon Mothma para ela se tornar essa grande líder. Então, assim, é indispensável, nesse momento, você ver esse episódio, 18º episódio da 3ª temporada de Rebels. O nome é Carga Pesada. Vou até assistir de novo. Senhoras e senhores, até semana que vem com o que pode ser o final de uma das melhores coisas que Star Wars já produziu em todos esses anos. Verdade. É isso. Verdade. Tchau. 100%. Tchau.